Oi, professora Rita de Cássia aqui para a gente discutir um pouquinho a sociologia. E na nossa primeira aula nós vamos falar sobre o modo de produção, as relações produtivas e etc. Mas para a gente compreender tudo isso, eu gostaria de ressaltar o início do surgimento da sociologia. Meninos, vocês já ouviram falar de Auguste Comte, né? Ele é considerado o pai da sociologia, né? Ele, observando a filosofia, pensou: eu preciso criar uma maneira de não apenas interpretar, né, a sociedade, porque a filosofia, ela interpreta a sociedade. Eu preciso criar uma maneira de remediar essa sociedade, de solucionar os problemas dessa sociedade. E aí foi quando, em 1822, né, início do século XVIII, ele criou ali a física social, né, que após, né, um período, lá para o início do século XIX, passou a chamar-se sociologia, que é um termo bem conhecido por nós hoje, né? E na aula de hoje nós vamos falar mais do posicionamento de Karl Marx, né? Marx foi influenciado, né, a tentar solucionar esses problemas. Ele foi um cara que pensou não somente como um sociólogo, como um filósofo. Então, nós temos fatos históricos que favoreceram o surgimento da sociologia. E esses fatos são três primordiais, né? O primeiro deles foi o iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda e na França por volta ali do século 17 e 18. Houve nesse período, né, do iluminismo um desenvolvimento intelectual muito grande que deu origem, né, a ideias de liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade econômica, né? E isso foi defendido pela burguesia. Gente, aqui ó, um adendo para vocês. Burguesia vem lá da era, né, medieval, lá onde os homens, né, moravam nos seus castelos, tinham os castelos, e ao redor dos castelos tinham pequenos comerciantes, tinha aquelas feiras e etc. Aqueles comerciantes, né, aqueles pequenos comércios que tinham do lado de fora dos castelos eram chamados de burgos. Daí veio o termo burguesia. Por quê? Porque muitas pessoas falam sobre burguesia, mas não sabem de onde veio a origem, né? Então, a professora Rita deu esse adendo aqui para vocês. Após o iluminismo, nós temos também a Revolução Francesa, né, que aconteceu de 1789 a 1799 e foi um período de intensa agitação política e social na França. Então a Revolução Francesa também contribuiu, né, ali para o surgimento da sociologia. Mais um fator muito importante, né, preponderante nesse sentido do surgimento da sociologia, nós vamos ter a Revolução Industrial. Professora, a Revolução Industrial tem a ver com a sociologia inteira e completo. Por quê? Porque a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram, né, na Europa nos séculos 18 e 19, e a principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal, né, que antigamente havia os pequenos artesãos que produziam, né, a partir do algodão produziam o tecido, né, do couro produzia ali os calçados, etc. Era um trabalho mais manual. A partir dessa Revolução Industrial, começou a surgir as máquinas a vapor, e isso foi fazendo que as relações humanas, que as relações sociais, cada vez mais ficassem mais complexas. Daí, a gente tem um estudo sociológico para tentar curar, remediar, ajudar, né, no cuidado dessa sociedade. Por quê, professora?
A sociologia, ela vai tentar amenizar essas relações complexas que foi surgindo. Surgiu porque o homem que morava no campo sai do campo, vai para a cidade trabalhar nas indústrias. Chegando na cidade, lá no trabalho industrial, não havia vagas para todos. E esse homem precisa de sustento, né? Inclusive, Marx vai dizer que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo, né? Por quê? Porque se você apenas compreendeu a problemática, tudo bem, tá ótimo, mas a gente precisa de soluções para essas problemáticas. E Marx, né, dentro da sociologia, né, propõe esse cuidado, né? Então, continuando a respeito da Revolução Industrial do século XIX, a gente vai ter ali um estudo das problemáticas sociais. A gente vai ter ali um encontro de classes. Olha só, até então existia a nobreza, né? E o trabalhador artesanal, beleza. Depois, com esse surgimento, com essa revolução industrial, vem a burguesia. Marx classificou eles, né? O nome que ele deu a eles foi middle class, ou seja, né, a classe média. Por quê? Porque a nobreza tinha títulos, né? Mas os burgueses tinham dinheiro. Então, assim, os burgueses, apesar de não terem os títulos, tinham o dinheiro, né, que financiava esses meios de produção. E com o surgimento, né, dessas máquinas, né, a industrialização, e eles começaram a produzir em grande escala. Eles precisavam de quê? De uma menor quantidade de mão de obra braçal, né, e acontece a problemática da falta de emprego para todos, a falta de moradia, e isso é o que vai culminar nessas mudanças, nessas transformações que vem aí as coisas ruins, né? Aí começa a chegar também as doenças, por quê? Porque se a pessoa, ela procura um trabalho e ela precisa de um trabalho para sobreviver e ela não consegue esse trabalho, ela vai ficar perambulando, porque tudo depende de uma condição financeira, né, para a sobrevivência. E a Europa, nesse momento, estava implantando, assim, pesado mesmo nessa industrialização. E isso gerou o quê? Uma sociedade muito, muito, muito capitalista, né? E a sociedade vai sofrer muitos impactos, porque o homem do campo vai direto para a cidade em busca desse emprego, de trabalhar nessas indústrias. Só que a indústria vai ter vaga para todos? Não vai, gente, não vai. E Marx vai dizer pra gente que o homem, ele necessita do trabalho para continuar existindo, porque senão, o que vai acontecer? Esse homem, ele não vai ter um retorno de alimentação, moradia, né, saúde, né, e com isso vai virando aquela agonia que a gente vive até hoje, que é a falta de emprego para todos, né? E isso também gera, né, dentro desse processo todo de industrialização, gerou uma divisão social do trabalho, que vai resultar numa divisão de classes sociais, ou seja, quem manda e quem obedece. Bebê, já falei para vocês, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é verdade. Isso não é uma coisa imposta pela sua mãe ou pelos ditos populares na sua cabeça, não. Isso é a realidade que nós temos, tá? Então, sempre vai haver essas diferenças de classes sociais, sempre vai haver aqueles que detêm os meios de produção, né, que são os donos das fábricas, que vai ser a classe burguesa, e sempre terá a outra parte, a contrapartida, que é aqueles que não possuem os meios de produção, ou seja,
a classe trabalhadora, a classe dominada, a classe operária. Tá? Então, de um lado nós teremos os donos das fábricas, que é a classe dominante, né, os burgueses, do outro nós vamos ter a classe trabalhadora, a classe dominada, aquela que obedece, certo? E dentro ainda desse contexto, nós podemos dizer que a finalidade de todo esse processo chama-se produção. Que produção é essa, professora? É uma situação em que o trabalhador, ele é explorado pela classe dominante e ele é alienado do processo de produção. Ou seja, o trabalhador, ele vai produzir, né, algo, mas ele nem vai conhecer o que é que ele está produzindo. Porque na maioria das vezes o trabalhador produz, mas não consome o que ele produz. Professora, por que ele não consome o que ele produz? Gente, pensa aqui comigo. A pessoa que trabalha numa linha de produção numa empresa, eu já trabalhei na Neoquímica e lá quando eu entrei, eu trabalhava na esteira no processo de embalagem de medicamento. Eu nunca imaginava o que era feito com aquele medicamento antes dele chegar na minha mão ali e eu embalar ele. Então se torna um processo mecânico, onde você repete a função o tempo todo. Aquele trabalhador ali, ele é considerado um trabalhador alienado. Por quê? Porque ele faz um processo em que ele não sabe, né, como foi produzido, né? Ele não reconhece o que ele produziu. Ele vai se encontrar tão afastado desse processo de produção porque ele se limita, ele não tem um conhecimento do produto total. Ele só tem conhecimento da parte que o cabe em produzir. E para finalizar, fechar, eu gostaria de dar um exemplo para vocês. As classes sociais, elas geram grupos, né? E esses grupos, eles vão ter duas qualificações, né? Os pobres e os ricos, né? Os pobres vão se relacionar com o pobre e o rico se relacionar com o rico. E isso é algo que não tem como mudar. Aí você vira para mim e fala assim, professora, eu nasci pobre, mas eu vou me relacionar com outros tipos de pessoas e eu vou crescer. Gente, as chances de você sobressair da classe em que você está são mínimas. Porque dentro do nosso sistema no Brasil, nós temos 5 classes sociais, onde a classe A é aquela que recebe 45 salários mínimos acima e a classe E é aquela que recebe apenas um salário mínimo. Então, aqui no meio tem um buraco gigantesco que você tem que atravessar. E nós temos aqui na classe C a classe média, denominada por Marx, né? A class middle, a middle class, né? Que é a classe média, tentando se segurar para não se rebaixar. Beleza? Beijo da professora Rita!